Você já teve a sensação de que sua mente está mais lenta? De que as ideias não fluem como antes? Esquecer o que ia fazer? Perder o fio da conversa? Sentir uma espécie de cansaço mental que não melhora com descanso? Tudo isso pode parecer normal com o passar do tempo, mas a verdade é que existe uma atitude silenciosa, comum e muitas vezes ignorada, que está literalmente encolhendo o seu cérebro com o tempo. E o mais preocupante é que muita gente mantém esse hábito por anos sem perceber o quanto ele está desgastando sua saúde mental e acelerando o declínio cognitivo. Estamos falando de algo que parece inofensivo, mas que está relacionado a estudos sérios que mostram perda de volume cerebral, piora na memória e até maior risco de doenças como o Alzheimer. A ciência já confirmou. Certas atitudes podem diminuir a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de se renovar, criar novas conexões e manter a agilidade mental mesmo com o envelhecimento. Mas a boa notícia é que esse processo pode ser interrompido e até revertido. E tudo começa com a consciência. Se você vem sentindo que sua mente não é mais a mesma, que está mais distraído, esquecido ou com dificuldade para manter o foco, saiba que isso não é só da idade. Corrigir esse comportamento pode transformar sua mente e devolver sua energia, clareza e memória. Comenta aqui embaixo se você anda esquecendo coisas simples no dia a dia. E se esse tema faz sentido para você, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos com orientações práticas, acolhedoras e que realmente funcionam para manter sua mente viva e ativa. A atitude silenciosa que está encolhendo seu cérebro com o tempo tem nome, e talvez você nem perceba que faz parte da sua rotina. Trata-se do sedentarismo. Ficar horas sentado, evitar atividades físicas, escolher sempre o caminho mais cômodo e deixar o corpo parado por longos períodos são comportamentos cada vez mais comuns, especialmente com a tecnologia nos oferecendo tudo ao alcance de um clique. O problema é que o cérebro precisa de movimento para se manter ativo. E não estamos falando apenas de saúde física. Quando você se movimenta, seu cérebro recebe mais oxigênio, mais nutrientes e ativa áreas relacionadas à atenção, memória, coordenação e até humor. Um estudo da Universidade de Boston mostrou que pessoas sedentárias, mesmo sem doenças aparentes, apresentam redução no volume do hipocampo, que é justamente a área ligada à formação de novas memórias. Ou seja, ao parar o corpo, você desacelera também a mente. A falta de movimento faz com que os circuitos cerebrais se tornem menos flexíveis. Isso compromete a neuroplasticidade e reduz a capacidade do cérebro de lidar com novidades, resolver problemas, organizar pensamentos e reagir com agilidade. E o pior, esse impacto não é sentido de uma hora para outra. Ele se instala aos poucos, silenciosamente, e quando percebemos, já estamos lutando para lembrar onde deixamos a chave, o nome de alguém próximo, ou até para acompanhar uma conversa simples. Além disso, o sedentarismo afeta diretamente o humor, favorece quadros de ansiedade e depressão e atrapalha o sono, três pilares essenciais para manter o cérebro saudável. Quando a pessoa se sente mais triste, desmotivada ou com o pensamento lento, é comum culpar o estresse ou o excesso de tarefas, sem imaginar que o simples hábito de levantar mais vezes durante o dia, fazer uma caminhada leve ou praticar uma atividade prazerosa poderia reverter esse quadro. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, aproveita e se inscreve agora no canal. É assim que você continua recebendo dicas valiosas e compartilha esse momento de cuidado com sua mente com milhares de outras pessoas que, como você, querem viver com mais presença e clareza. Outro grande vilão silencioso do cérebro é o isolamento social. E aqui não estamos falando apenas de viver sozinho ou de não sair de casa, mas da ausência de conexões significativas. Pessoas que passam dias sem conversar de forma profunda, que evitam interações por medo, cansaço ou falta de tempo, estão privando o cérebro de uma das atividades mais poderosas para a mente: a troca humana.
O contato com outras pessoas ativa diversas regiões cerebrais ao mesmo tempo. Quando você escuta alguém, interpreta emoções, compartilha experiências, lembra de histórias para contar ou simplesmente sorri com uma piada, seu cérebro está se reorganizando, criando novas conexões e fortalecendo memórias. Isso é neuroplasticidade em ação. Estudos mostram que o isolamento prolongado aumenta o risco de declínio cognitivo em até 26%, além de elevar as chances de desenvolver demência. Isso acontece porque, sem estímulo social, o cérebro entra em modo de economia, como se não houvesse necessidade de se manter alerta, criativo ou emocionalmente engajado. O resultado é a perda lenta de habilidades cognitivas que antes pareciam naturais. Até mesmo o vocabulário pode empobrecer com o tempo, e a habilidade de resolver conflitos ou tomar decisões com clareza também fica comprometida. Pior ainda, o isolamento afeta a autoestima, aumenta a percepção de solidão e pode abrir caminho para quadros depressivos. Mas existe um caminho oposto, e ele é simples. Comece com pequenos gestos. Mande uma mensagem para alguém querido, ligue para um amigo, participe de grupos presenciais ou online com temas que você goste. Essas interações são como ginástica para o cérebro. E mais importante ainda, cultivar relações profundas, com escuta e afeto, alimenta a alma e dá sentido à vida. A conexão social tem um poder incrível de proteger a mente, fortalecer o humor e melhorar a memória. Seu cérebro não foi feito para o isolamento. Ele foi feito para se conectar, se expressar e compartilhar experiência. Além do sedentarismo e do isolamento, outro fator que encolhe silenciosamente o cérebro é a depressão não tratada. E aqui não estamos falando apenas de tristeza passageira ou desânimo pontual. A depressão crônica afeta diretamente a estrutura cerebral. Diversos estudos com imagens de ressonância magnética já comprovaram que pessoas com quadros depressivos persistentes tendem a apresentar uma redução significativa no volume do hipocampo, a região responsável pela memória e pelo aprendizado. Ou seja, além da tristeza e da apatia, a depressão literalmente diminui partes do cérebro que são essenciais para manter a mente ativa, lúcida e funcional. Isso explica por que muitos relatam dificuldade de concentração, lapsos de memória, sensação de cabeça pesada ou até mesmo lentidão para pensar. E o pior, muitas pessoas acima dos 40 anos convivem com esses sintomas sem saber que estão ligados a um desequilíbrio emocional mais profundo. Vão levando a vida, achando que é apenas cansaço ou idade, enquanto o cérebro está sofrendo. A boa notícia é que esse processo pode ser revertido. O cérebro é plástico, ou seja, tem a capacidade de se regenerar, se adaptar e até mesmo crescer de novo. Mas, para isso, ele precisa de estímulo e cuidado. E uma das formas mais eficazes de iniciar essa recuperação é buscando ajuda, acolhimento e mudança de hábito. Cuidar da saúde emocional é uma forma direta de preservar a saúde cerebral. Práticas como terapia, meditação, caminhadas ao ar livre, convívio social e até atividades criativas como pintura, música ou escrita podem ajudar a aliviar os sintomas depressivos e estimular o cérebro a se reconfigurar. Um café da manhã colorido, cheio de alimentos vivos como frutas vermelhas, castanhas e ovos mexidos com cúrcuma, pode ser o primeiro passo para um dia mais leve. E se houver indicação médica, o uso de suplementos como ômega 3 na forma de EPA e DHA em doses de 1 grama ao dia pode melhorar o humor, reduzir a inflamação cerebral e trazer mais clareza mental. Quando você cuida da mente, o cérebro responde com gratidão. Se a depressão silenciosa e o isolamento social são como sombras que apagam a luz do cérebro, então o riso, a conexão e o movimento são como raios de sol que despertam a mente. Atitudes simples, mas consistentes, são capazes de reverter o processo de encolhimento cerebral e devolver ao cérebro sua vitalidade. Quando você se movimenta,
Mesmo que seja uma caminhada leve todos os dias, ativa o fluxo sanguíneo cerebral, oxigena os neurônios e estimula a liberação de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, responsáveis pelo prazer, motivação e bem-estar. É como se o cérebro recebesse uma massagem interna que o faz florescer. Outro ponto importante é a convivência social. Estudos feitos com idosos mostraram que aqueles que mantêm uma rede de contatos, mesmo que pequena, apresentam menor risco de desenvolver demência. Isso acontece porque conversar, rir, escutar e compartilhar histórias são atividades mentais riquíssimas. Elas exigem memória, interpretação, empatia e resposta rápida. Ou seja, um simples café com amigos pode ser tão poderoso para o cérebro quanto um exercício de memória. Além disso, o prazer diário em pequenas doses é essencial. Ouvir uma música que te emociona, dançar sozinho na sala, cultivar uma horta, pintar um quadro, cuidar de um animalzinho ou preparar um prato especial são gestos que ativam áreas profundas do cérebro ligadas à criatividade e à alegria de viver. E quando essas áreas são estimuladas, todo o cérebro se beneficia. O humor melhora, o sono se regula, o apetite volta ao normal e até a imunidade responde positivamente. A mente agradece. Para quem precisa de uma ajudinha extra, o uso de suplementos naturais como a rhodiola roséa ou o magnésio glicina, sempre com orientação, pode ajudar a reduzir o estresse, melhorar o foco e recuperar a disposição mental. Uma rotina equilibrada, que mistura movimento, carinho e prazer, pode ser o remédio mais potente para impedir o encolhimento do cérebro. A mente precisa de estímulo e de afeto. E quanto mais cedo isso começa, maiores os benefícios com o passar dos anos. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: mas como saber se o meu cérebro já está sendo afetado por essa atitude silenciosa? A resposta pode estar nos pequenos sinais do dia a dia. Esquecimentos frequentes, falta de energia mental logo ao acordar, dificuldade de concentração em tarefas simples, desânimo para fazer coisas que antes davam prazer ou até mesmo uma sensação de mente nublada são indícios claros de que algo está fora do eixo. E o mais preocupante é que esses sintomas são frequentemente confundidos com cansaço ou envelhecimento natural, quando na verdade são alertas do cérebro pedindo socorro. Felizmente, a neurociência moderna mostra que o cérebro tem uma capacidade incrível de regeneração. Mesmo após anos de negligência, ele pode se reestruturar, criar novas conexões e recuperar funções que pareciam perdidas. Mas, para isso, é preciso atitude. Um dos caminhos mais eficazes é incluir na rotina diária atividades que desafiem a mente de maneira leve e prazerosa. Por exemplo, aprender algo novo, como um instrumento musical, um idioma diferente, jogos de tabuleiro, quebra-cabeças ou até mesmo receitas culinárias que exigem memória e coordenação. Tudo isso estimula a neuroplasticidade, a habilidade do cérebro de se adaptar e se renovar. Outra sugestão valiosa é criar um diário de gratidão ou de pensamentos positivos. Escrever todos os dias pelo menos 3 coisas boas que aconteceram ou 3 pequenas vitórias tem um efeito poderoso sobre o humor e a memória. Isso porque esse tipo de prática estimula áreas cerebrais ligadas à autorreflexão, foco e bem-estar. Além disso, ajuda a combater o excesso de pensamentos negativos, que desgastam emocionalmente e afetam o funcionamento mental. Uma alimentação rica em gorduras boas, antioxidantes e alimentos vivos também pode fazer a diferença. Abacate, nozes, sementes, cúrcuma, folhas verdes, azeite de oliva e ovos são verdadeiros aliados da mente. Já o ômega 3, especialmente o DHA, encontrado em cápsulas de óleo de peixe, tem efeito direto na proteção dos neurônios. Quando esses hábitos se somam, o cérebro entende que não está mais sozinho. Ele reage, responde, floresce, e isso muda tudo. E agora que você já entendeu como pequenas mudanças de atitude podem fazer seu cérebro se recuperar,
é hora de falar sobre os verdadeiros inimigos silenciosos da sua mente. Muitos deles fazem parte da sua rotina, e você talvez nem perceba o quanto estão sabotando sua clareza mental. Um dos piores vilões é o excesso de açúcar refinado. Esse ingrediente está presente em muitos alimentos industrializados e afeta diretamente a função cognitiva. Ele provoca picos de glicose no sangue que inflamam o cérebro e comprometem a memória, além de aumentarem a fadiga mental. Diminuir o consumo de doces, refrigerantes e alimentos ultraprocessados já é um passo gigantesco na proteção do seu cérebro. Outro grande inimigo é a privação de sono. Dormir mal ou dormir pouco desativa processos fundamentais de limpeza cerebral. Durante o sono profundo, o cérebro literalmente remove resíduos tóxicos que se acumulam durante o dia. Sem isso, você acorda com a mente cansada, irritada e com dificuldade de foco. Priorizar um sono de qualidade, com horário regular, ambiente escuro e silencioso, é um investimento poderoso para manter sua mente ativa. O estresse constante também é um dos fatores mais destrutivos para o cérebro. Quando o corpo está sempre em estado de alerta, o nível de cortisol, o hormônio do estresse, se mantém alto, e isso literalmente encolhe o hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória. Técnicas simples de respiração, meditação ou mesmo caminhadas ao ar livre ajudam a reverter esse processo. Quanto mais você cuida da sua mente, mais ela responde com clareza, foco e leveza. E não podemos deixar de falar do excesso de telas. Ficar horas e horas no celular ou na televisão reduz drasticamente a sua capacidade de concentração. O cérebro se acostuma a estímulos rápidos e perde o hábito de pensar com profundidade. Substituir parte desse tempo por leitura, conversa presencial ou até jardinagem pode ser transformador. São trocas simples, mas que fazem a mente respirar. Lembre-se, os pequenos vilões do dia a dia, quando acumulados, causam grandes estragos, mas você tem o poder de virar esse jogo. Você não está esquecendo por acaso. Seu cérebro está dando sinais de que precisa de atenção. E o mais incrível é que ele pode se recuperar, se fortalecer e voltar a funcionar com clareza, foco e leveza. Não importa a sua idade, a mente continua capaz de aprender, mudar e se adaptar quando encontra os estímulos certos. Talvez até hoje você tenha achado que esse cansaço mental, essa falta de concentração e os lapsos de memória fossem normais com o passar do tempo. Mas a verdade é que, com pequenas mudanças diárias, é possível reverter esse quadro. Comece escolhendo pelo menos uma das atitudes que falamos aqui e coloque em prática ainda hoje. Dê ao seu cérebro o que ele precisa: movimento, conexão com pessoas queridas, momentos de alegria e alimentos que nutrem de verdade. Reduza o açúcar, priorize o sono e se dê o direito de respirar com calma. Sua mente agradece e os resultados aparecem rápido. Mais disposição ao acordar, mais foco no trabalho, mais prazer nas conversas, mais leveza nas decisões. É uma sensação de estar finalmente no controle da própria vida. Você merece essa clareza. Você merece uma mente ativa, vibrante e presente. Não aceite viver no piloto automático. Cuide da sua mente com o mesmo carinho que você cuida do corpo ou da sua casa, porque é nela que mora a sua identidade, suas memórias e sua capacidade de sonhar. Agora, quero te fazer um pedido especial. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, manda ele para alguém que também merece cuidar do cérebro. Compartilha com quem você ama. E aproveita para se inscrever aqui no canal, assim você não perde os próximos vídeos com mais dicas práticas para manter sua mente viva, jovem e ativa.